quando nós falamos da prisão e da fuga do Hipólito da Costa, do cárcere do Santo Ofício, a gente tem que parar um pouquinho para dimensionar isso, porque é extremamente importante. Depois que ele conseguiu escapar de Lisboa e chegar até Londres, a primeira iniciativa do Hipólito da Costa, antes ainda do Correio Brasiliense, foi contar o que é a Inquisição, porque o público inglês não sabia, não tinha noção, afinal, era uma monarquia parlamentar. Trata-se de um documento imenso sobre a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de credo, né? Do direito a ser maçom, a ser o que se queira, na conversa com o interrogador. É belíssimo. Então mostra desse personagem. Que personagem é esse que fica 3 anos afirmando um credo, uma posição política, etc., numa prisão com o seu inquisidor, né? É um homem de fibra, sem dúvida. Desde que a minha idade me permitiu pensar e refletir, sempre considerei a existência da Inquisição na Europa como uma consequência da ignorância e da superstição, e, portanto, sempre a olhei com horror. Mas nunca me passou pela imaginação que eu mesmo viria a ser uma das vítimas de sua perseguição. É apenas crível que no século XIX exista ainda um tribunal que tem o poder, sem causa aparente e sem violação das leis do país, de prender indivíduos e processá-los por culpas que se devem considerar como imaginárias, visto que não existem no Código Criminal da nação. Ele escreveu em 2 línguas. Em 2 línguas, são 2 volumes em 2 línguas, em português e inglês. Ele escreveu a narrativa da perseguição de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Ele conta todos os detalhes da prisão e, no 2º volume, ele publica o regulamento da Inquisição, porque a Inquisição era uma coisa tão burocrática que tinha o regulamento. Essa experiência de cair em Portugal e ser preso e passar 3 anos sendo interrogado, que é o que ele narra na narrativa da perseguição, né? Com coisas muito kafkianas, né? Você sabe que uma coisa que me impressionou na narrativa é a menção que ele faz àquele interrogatório do Galileu Galilei. De onde o senhor tirou inspiração para contestar os conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos? Cabe aqui citar a sentença do célebre Galileu Galilei, condenado à morte pela Inquisição por seguir o sistema astronômico de Copérnico. Pois ainda que este padrão injurioso, que denota o espírito perseguidor dos inquisidores contra as ciências, se ache em outras obras, é justo que também eu procure fazê-lo conhecido. Pois para que tão perniciosa doutrina fosse inteiramente destruída e não se propagasse mais em grande dano da fé católica, se publicou um decreto da Sagrada Congregação do Índex, na qual se proibia os livros que tratassem da dita doutrina, a qual se declarou ser falsa e inteiramente contrária à Santa e Divina Escritura. Ele talvez tenha se tornado mais amargo, mais desconfiado depois da sua estada na prisão, mas ele certamente conservou todas as suas convicções juvenis e aquelas adquiridas na sua estada americana. Ele é um sujeito de temperamento, né? Não sei se o fogoso que ele menciona aí aos 28 anos, acho que a maior parte das pessoas de alguma forma tem uma certa fogosidade, digamos assim. Mas eu acho que está dizendo um pouco, porque se a gente lê bem os interrogatórios, ele é muito duro, né? Quando ele escapou, uma escapada meio estranha, não é? Porque simplesmente esqueceram de fechar a porta e ele foi saindo, abrindo as portas, ele foi para a rua. Alguém deve ter ajudado a preparar essa fuga, né? Toma um navio inglês e vai para a Inglaterra, e de lá Portugal não consegue mais tirá-lo. O governo português não consegue mais tirá-lo porque ele passa até a da maçonaria inglesa e do Duque de Sussex, que era o chefe dessa maçonaria e de quem ele virou secretário particular. Na minha idade e temperamento é muito difícil achar o sangue frio e sossego de espírito que são necessários para ouvir esses ataques injustos e absurdos sem lhe propor alguma contradição. Não será exageração se eu disser que cheguei a ter febre ouvindo os argumentos e razões que se me produziriam e a fleuma e vagar com que se continuavam. Nem isto será difícil de acreditar às pessoas que, conhecendo-me pessoalmente, sabem a vivacidade do meu gênio.
O governo português tentou extraditá-lo, passou anos tentando fazer com que a Inglaterra o devolvesse, sob diferentes argumentos, mas ele acabou ficando lá por causa dessa proteção do Duque de Sussex. Sou inocente. Que me oprimiram, que me vexaram, que me arruinaram, é patente e conhecido a todos. Mostrem agora, com a mesma evidência, que essa opressão foi justiça, que mereci esse tratamento, ou que há provas de ter eu cometido algum crime. Apareço mortal sobre a terra, que se queixa de lhe haver eu lesado seus direitos. Não haverá. Sou logo inocente, eu torno a repetir. Os senhores inquisidores e seus fautores devem saber que oprimir um homem em segredo é muito fácil a quem tem, como eles, jurisdição e poder de vexar e atormentar sem dar satisfações ao público. Mas não é igualmente fácil provar a justiça dessas crueldades, quando só a força, não a razão, as autoriza. Entretanto, quando eu estava preso, tinham esses homens a impiedade de espalhar rumores contra mim. Conservavam-me incomunicável e publicavam que eu me comportava tão mal nos cárceres, mesmo que não tinha remédio senão tratar-me rigorosamente. Diziam isto e outras calúnias como inconfidências a certas pessoas para as fazerem mais críveis e poderem correr esses boatos com aparente probabilidade de verdade. É certo que atacar um homem quando ele está na impossibilidade de se defender é covardia. O Observatório da Imprensa volta ao documentário do cineasta Silvio Tendler, Preto no Branco, em homenagem à escolha de Hipólito da Costa como o primeiro herói nacional. Eu sei que depois da minha invasão dos cárceres da Inquisição, certos membros da polícia se gabaram de me haver arruinado, porque disseram eles, o menos que ele sofre é um desterro perpétuo. Sim, perdi a pátria, mas aprendi a apreciar o que ela vale. E o porquê diz Filandieri que o desterro em uma república é pena capital, mas na monarquia é pena muito diminuta. Eu sei o que ganhei com perder a pátria. Foi a minha liberdade e o viver tranquilo.